Olá, sétimo ano. Então, vamos dar continuidade vendo os trabalhos. Então, agora nós chegamos no trabalho infantil. Então, o que é o trabalho infantil? É aquela forma de trabalho que envolve a exploração de mão de obra das crianças e de adolescentes. Aqui nós temos essa imagem de uma menina, ela está descascando aipim, mandioca ou macaxeira, dependendo da localidade do Brasil, como é chamada. E essa atividade que ela está fazendo vai gerar uma renda para a família. Então, a partir do momento que a criança ou o adolescente ele trabalha em troca de dinheiro para estar colocando sustento dentro da sua casa, é trabalho infantil. Causas do trabalho infantil. Primeiro, pobreza. Quanto mais pobre, mais filhos normalmente a família vai ter, e essas crianças elas precisam desde muito cedo, muito pequenas, estarem ajudando a trazer algum dinheiro para casa para estar ajudando a sustentar os irmãos. Aqui eu quero deixar um ponto bem claro e eu quero que vocês prestem muita atenção. Vocês devem estar pensando agora, quando estão vendo esse vídeo, mas lá em casa, então eu também estou fazendo um trabalho infantil. Não, vamos deixar muito claro isso. Lavar a louça para a mãe quando a mãe pede, varrer uma casa, tá fazendo, ajudando o pai ou a mãe numa tarefa de casa quando eles nos pedem, isso não é trabalho infantil, certo? Então, é uma coisa que vocês têm que ter muito claro isso, para não ficar dizendo depois que a professora disse que se eu ajudar a minha mãe a lavar uma louça, a dobrar uma roupa, a minha mão de obra está sendo explorada. Não é isso, tá? Então, voltando aqui ao trabalho infantil, que isso fique bem claro, que é uma obrigação que nós temos em casa em estar dando aquela ajuda para o pai ou para a mãe, porque a grande maioria das vezes o nosso pai e a nossa mãe trabalham o dia inteiro e a mãe ainda tem as tarefas domésticas para estar fazendo. Então, eu sou bem sincera em dizer, não vai cair a mão de ninguém em ajudar a mãe a secar uma louça, tá lavando uma louça, a recolher uma roupa do varal. Isso não vai matar ninguém, certo? Até porque os pais fazem muito por vocês. Então, não é só deitar no sofá, ficar no celular ou ficar no computador o dia inteiro, certo? Então, vamos diferenciar bem o que é o trabalho infantil. Então, voltando aqui às causas do trabalho. A pobreza. Grande quantidade de filhos, que os pequenos também têm que estar trabalhando, contribuindo com algum dinheiro para estar ajudando no sustento mínimo dentro da pobreza. Baixa escolaridade. Aqui é uma coisa que vocês têm que pensar muito. Gente, quanto mais vocês estudarem, mais oportunidade de emprego, de ser bem-sucedidos na vida vocês têm. Então, vamos focar nisso, vamos estudar. Busca de mão de obra barata. Tem muitas pessoas que acabam se aproveitando do trabalho das crianças e dos adolescentes, até porque a legislação trabalhista brasileira diz que até 14 anos não se pode trabalhar de maneira nenhuma. Aqui voltando a dizer, não é aquele trabalho que a gente colabora com o pai e com a mãe em casa, mas sim o trabalho remunerado para trazer sustento para dentro de casa. Então, muitas pessoas acabam buscando essa mão de obra barata, que é o das crianças, que é o dos adolescentes, até porque eles não têm como fazer o registro em carteira, em pagar benefícios,
para colocar um adulto, uma pessoa que exigiria os seus direitos trabalhistas. Então, se a criança ela vai acabar fazendo o mesmo serviço de um adulto e recebendo muito menos pelo trabalho feito. Como combater o trabalho infantil? Aqui, antes da gente ver o combater o trabalho infantil, muitas vezes vocês podem dizer, professora, mas só que além desse trabalho que a gente ajuda o pai e a mãe em casa, nós não vemos aqui na nossa região esse tipo de trabalho infantil. Correto? Onde que nós vamos encontrar a maior parte desse trabalho? Na região norte, nordeste do Brasil. Tá? E tem muitas pessoas de má índole, que eu digo, para estar recrutando o trabalho dessas crianças. Mas onde que essas crianças trabalham? Na mineração do ouro, em colher castanhas, vamos supor, açaí, em estar descascando a própria mandioca, como foi ali a imagem que foi vista. Nós temos um trabalho que hoje ela já é mais não tão feito, porque as pessoas, os próprios empregadores, eles têm o conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas até surgir o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, muitas crianças iam para casas de família trabalhar como empregadas domésticas, com 9, 10, 11 anos, dando toda a conta do serviço da casa. Então, infelizmente, no Brasil, nós temos ainda mais de 1.000 crianças que têm a sua mão de obra explorada em determinados estados do Brasil. Outro exemplo aqui da exploração de mão de obra infantil é essas crianças vendendo bala, vendendo chicletes, vendendo pano de prato nas sinaleiras, nos semáforos das cidades. Então, gente, é inadmissível hoje uma criança estar fora da escola. Então, a partir do momento, por isso que eu coloquei aqui, como combater o trabalho infantil? O primeiro passo é a educação. A partir do momento que a criança está na escola, ela consegue perceber quais são os seus direitos, ela vai estar na escola recebendo a instrução, para lá na frente ela está conseguindo uma vida melhor. Ninguém quer ficar descascando aipim, quebrando nozes, juntando pedra. Muitos meninos em vários países africanos, eles trabalham em fornos de carvão, fazendo carvão. Então, com 6, 7 anos, eles têm uma carga de serviço, carregam um peso tremendo. Então, gente, são crianças que não vão para a escola, que não vão saber ler, não vão saber escrever, não vão saber nada. Então, a educação é o ponto de partida para o combate do trabalho infantil. Outro ponto que eu coloquei aqui: trabalho e remuneração decente para as famílias mais pobres. Isso é o principal. A partir do momento que aquela família que tem 7, 8, 10, 12 filhos, que tem ali um grande número de filhos, ele tem o mínimo para estar sobrevivendo, que é uma alimentação, então já se tira essas crianças das ruas. Oportunidade de emprego para jovens que têm idades de trabalhar. Então, uma das coisas que a gente ainda mais sofre na entrada do jovem no mercado de trabalho, vamos supor, tem várias vagas em aberto em alguma agência de emprego, por exemplo. O que eles pedem lá? Ter experiência na função. Como que o jovem que busca o primeiro emprego, ele vai ter experiência se ele não tem a oportunidade de ter esse primeiro emprego? Se
como é que ele vai adquirir experiência se ele não tem a primeira oportunidade? Então, a partir do momento que nós temos uma política pública, agora lembrando, voltando lá na aula de pirâmide etária, vocês lembram quando a gente falou que para que servia a pirâmide etária? E uma das coisas era para os governantes, para os gestores, terem uma política pública voltada para aquela faixa etária da população. Então aqui a gente tem, e a gente falava também lá na aula da pirâmide etária, que a partir do momento que nós temos uma grande quantidade de jovens, o gestor ele tem que adotar uma política pública para colocar esse jovem no mercado de trabalho. Então aqui nós temos, um dos pilares para o combate do trabalho infantil, então é essa oportunidade do ingresso do mercado de trabalho. Então aqui é uma figurinha. Não pode trabalhar quem está em idade de brincar. Então é muito triste, mas nós ainda temos muitas crianças sendo exploradas, tendo sua mão de obra explorada em uma infinidade de atividades que jamais essas crianças teriam que estar passando por isso. E infelizmente nós ainda, em pleno século XXI, nós temos esses casos e muita gente acha que é normal ver uma criança de 4, 5, 6 anos estar trabalhando para trazer o sustento para dentro de casa. Isso é muito triste, gente. Então aqui, para terminar daí essa nossa explicação, lugar de criança é na escola. Sempre, sempre levem isso para a vida de vocês. Sem educação a gente não consegue nada. Então, uma outra imagem aqui, diga não ao trabalho infantil. Lugar de criança é na escola. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que é o trabalho infantil e reflitam se vocês pensaram que a mãe e o pai de vocês estão explorando mão de obra infantil naquela ajuda que vocês precisam lá em casa, certo? Então, vamos pensar bem nisso, porque eu sei que alguns de vocês já pensaram. Vou dizer para minha mãe que a professora de geografia disse que estou sendo explorado porque ajudo a fazer alguma coisa. Vamos pensar nisso. Até na próxima aula.